Hello, galerinha do Dinâmica! Welcome back, seventh graders. Teacher Leo is in the house, and Teacher Leo is in your house right now. Bem-vindos a mais uma aula de Conversation, porque Conversation é um inglês que a gente aprende para se comunicar. Não é um inglês decoreba, é um inglês legal de se aprender. E com Teacher Leo é melhor ainda. Então vamos lá? Vamos aprender, pessoal. A gente hoje tem muita informação importante para trazer. Na verdade, é a continuação do nosso assunto, né? A gente falou sobre isso na nossa aula ao vivo. E a gente falou na aula passada sobre countable and accountable nouns. Mas hoje também a gente vai aprender sobre outras coisas interessantes, tá? A gente falou sobre substantivos contáveis e substantivos incontáveis. No entanto, a gente vai também aprender sobre algo que é muito legal, muito importante a gente aprender, que é sobre containers. Na verdade, é quantifiers. A gente chama isso, na verdade, de quantifiers. A gente, em muitas situações, a gente precisa contar a comida. A gente precisa contar. A gente precisa, na verdade, a gente compra a comida de uma certa forma, né? E vem de um formato. E aí a gente precisa saber também quais são esses formatos que cada comida vem. Ok? Então vamos lá, vamos aprender sobre isso daí, sobre esses formatos. Ok? Deixa eu ajeitar aqui. Ok? Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tá certo? Instagram, Facebook e por aí vai. Tenham todos os seus materiais em mão. E quando eu falo material, é livro, é caderno, é lápis, é caneta, é tudo, tá certo? Começou a aula, pensem como se vocês estivessem na sala de aula. Tem que estar com tudo prontinho, tudo organizadozinho, tá certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai, né, continuar, Unit 6, né, Food and Drink. E hoje a gente vai ver páginas 68 e páginas 69. Só para vocês se situarem, tá certo? O nosso livro, a gente vai ver tanto questão aí de gramática, que aí é o how much, né? A gente vai aprender quando usar. A gente aprendeu na aula passada o how many, né? Quando é que a gente usa how many? Só lembrando rapidinho, né? Que a gente usa how many para substantivos contáveis, aquilo que a gente pode contar. Aquilo que a gente não pode contar, a gente vai usar how much, tá? E aí muita gente pode vir para mim, eu acho que foi, não sei se é sexto ano ou sétimo ano que a gente vê esse assunto, deixa eu ver aqui, mas muita gente diz assim, ô professor, se é contável, como é que a gente usa how much para perguntar o preço das coisas? O preço das coisas a gente não diz quanto é o preço? Então, se a gente consegue dizer o preço, não é contável? Bom, a palavra money, ela é incontável, né? Se você parar para pensar, a gente não diz assim, eu acho que foi no sexto ano que vocês aprenderam isso daí, não foi agora no segundo não, né? How much? How much foi lá no sexto ano. A gente aprende, tá? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, né? Vocês aprenderam isso lá mesmo. Personality, foi isso mesmo. Sexto ano. Então, how much, how much a gente pergunta, tá certo? Para dinheiro, porque dinheiro, a gente não diz eu tenho um dinheiro, eu tenho dois dinheiros, isso custa 5 dinheiros, isso custa 6 dinheiros. A gente diz assim, isso custa X reais. Então, na verdade, o que a gente conta é a moeda corrente. Então, isso custa X reais. Isso custa 10 dólares.
isso custa 20 euros, isso custa 50 reais. Então, a moeda, ela é contável. A palavra dinheiro, ela é incontável, tá? Só para vocês se situarem em relação a isso. Então, a gente também vai aprender quando usar some e quando usar any. E a gente vai aprender sobre food containers. É como eu estou dizendo, as comidas elas vêm em formatos diferentes e a gente vai aprender. Então, vamos lá, food and drink. Vamos aqui direto para a nossa... Opa! Deu uma falha técnica aqui. Desculpem a falha nossa, pessoal. Mas é isso aí. Acontece nas melhores famílias, né? Inclusive, vou até me lembrar de compartilhar o áudio aqui. Tá certo? Então, olha, a gente aqui vai fazer o CLIL, vai fazer interdisciplinaridade, ninguém mais, ninguém menos do que a disciplina de matemática, né? Afinal de contas, ela é a que melhor trabalha essa parte de quantificadores, de quantifiers, ok? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui logo o vocabulário. Listen and practice, then read the examples in the grammar box. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, a box. Opa, ficou maior? Peraí, eu acho que ficou maior do que era para ficar. Ah, tá. É aqui, tá certo. Então, vamos lá. A box of cookies. Então, você vê cookies vem numa caixa. Também poderia ser usado package, tá, gente? Muitas vezes cookies, porque cookies, na verdade, esses cookies, né? Que vem assim, mais americanizado, mas, por exemplo, biscoito treloso também chama cookies. O nome também é cookies. Então, poderia vir no package. Também vem package, tá? A slice, um pedaço de pizza. A slice of pizza, um pedaço de pizza. Tá? Tá bonita essa pizza, né? A bag of potato chips. Então, ó, aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês os quantificadores. Vocês estão vendo que essas comidas aqui, elas precisam vir em algum container, né? Não no container exatamente, mas precisam vir... Elas sofrem uma divisão. Então, aqui, ó, box of cookies. A slice of pizza. A bag of potato chips. A bunch of grapes, né? Então aqui, ó, um cacho, né? Um cacho de uvas. A can of soda, uma lata de refrigerante, tá? A bottle of water, uma garrafa de água. Então, essas comidas elas precisam vir quantificadas. Se não vier, a gente não sabe realmente como se expressar, tá bom? Então, continuando aqui, a gente aprendeu cookies, pizza, potato chips, grapes, uva, soda, vocês já sabem, water, vocês já sabem. Então, essas comidas ou bebidas vêm acompanhadas desse daí, tá bom? Vamos agora ver aqui a explicação da editora sobre esse assunto, ok? Sobre quando usar how much, some and any. Ops. O que passou aqui? Ok, o bug hoje está dando uma bugada legal, né? Mas nada que impeça a gente de ensinar. A gente vai conseguir dar essa aula hoje. Então, vamos ouvir aqui agora a explicação da editora. Neste vídeo, vamos falar sobre o uso de much e many e de how much e how many. Qual é a diferença entre much e many? Usamos much antes de substantivos incontáveis. Por exemplo, we don't have much time. I don't drink much coffee. Já many é usado com substantivos contáveis no plural. Por exemplo, are there many students in your class? Ned doesn't have many friends. Então, pessoal, por isso que eu, lá na nossa aula ao vivo,
E na nossa aula gravada passada também, eu expliquei essa diferença do que são substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Você vê que o livro ele deixa a desejar. O livro ele ensina e diz assim, substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Ele acha que a gente deveria saber disso já, mas a verdade é que existem substantivos contáveis e incontáveis na língua portuguesa, mas a gente não aprende sobre isso. Substantivo é algo que é automático para a gente. Mas em inglês, como é uma segunda língua, é uma língua estrangeira, é importante que a gente saiba, né? Então, vamos lá. Substantivos incontáveis, novamente repetindo, são aqueles substantivos que a gente precisa medir ele para contar. Então, time, por exemplo, aí está usando time, a gente tem falado de comida, né? Mas, olha, time, tempo, ele não é medido. Ele diz, não, é medido, professor, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas a palavra tempo, o substantivo tempo, ele não é medido. A gente não diz assim, eu tenho um tempo. Falta quanto tempo? Mas, não, faltam 2 tempos para acabar. Não. Né? Assim, tempo é usado num significado diferente. Não, mas não tem um tempo de futebol? Não, mas ali é um significado diferente. Estou falando tempo como o nosso tempo, né? Cada momento que se passa é um tempo. Então, a gente não mede, a gente transformou em horas, em dias, em meses, em anos, para poder a gente conseguir medir o tempo. Mesma coisa com líquidos, né? Líquido a gente não conta líquido. O que acontece? A gente até diz assim, eu quero um café, mas está errado do ponto de vista gramatical, tá? Já outras coisas a gente consegue contar. Então, bom, e aí a gente usa much para substantivos incontáveis. Então, como está no exemplo aí, we don't have much time, I don't drink much coffee. E many para substantivos contáveis no plural. No plural. Bota uma observação nisso daí. Are there many students in your class? Students a gente conta. 1 student, 2 students, 3 students. A gente não precisa dizer 1/3. A gente não precisa criar uma medida para contar quantos estudantes. Ned doesn't have many friends. A gente conta friends. 1 friend, 2 friends, 3 friends. Ok? Então vamos lá. Podemos usar much e many sem estarem seguidos por um substantivo. Assim evitamos a repetição do substantivo. Observe os exemplos. Do you have much time? No, I don't have much. A palavra time é subentendida. Outro exemplo. Are there any potatoes? Yes, but not many. Aqui a palavra potatoes fica subentendida. Usamos how much e how many para perguntar sobre quantidades. Assim como much, usamos how much antes de substantivos incontáveis. Por exemplo, how much time do we have? How much soda is there in the fridge? Da mesma forma, assim como many, how many é usado com substantivos contáveis no plural. Por exemplo, how many students are there in your class? How many cups are there in the cabinet? Bom, e aí só relembrando que a gente exatamente, né, eu já tinha falado sobre isso, mas vou repetir. How much para quando a gente vai fazer perguntas para substantivos incontáveis e how many para substantivos contáveis no plural. Gente, eu peço a vocês que anotem isso, substantivos contáveis no plural, ok? Quando é substantivo contável no singular, a gente usa o artigo indefinido. Cuidado com isso, cuidado, anotem isso bem anotadozinho aí na hora para vocês estudarem depois. Ok, encerramos. Alright. Então aqui eu não sei se eu botei, não foi o áudio para vocês praticarem. Vou botar o áudio 2 vezes aqui, tá certo? Uma vocês só ouvem e na segunda vocês praticam, tá ok? Então vamos lá. Unit 6, Lesson 3, Track 49. Oxe, deu agora um eco, né? Vamos ver se fica melhor. Unit 6, Lesson 3, Track 49.
A box of cookies. A slice of pizza. A bag of potato chips. A bunch of grapes. A can of soda. A bottle of water. Bom, vamos lá, vamos repetir novamente aqui. Vamos repetir, né? Unit 6, Lesson 3, Track 49. A box of cookies. A slice of pizza. A bag of potato chips. A bunch of grapes. A can of soda. A bottle of water. Ok. Então, pratiquem direitinho em casa, tá? Porque é importante vocês pronunciarem, tentarem pronunciar o mais próximo possível do nativo da língua, tá bom? Aqui, vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Então, vamos lá. How much, some and any. E aí, a gente vai também aprender quando usar some e quando usar any, ok? Então, vamos lá. There is some water. Ok? There's some water na forma afirmativa, tá certo? A gente vai usar any para a forma negativa e para a forma da interrogativa. Então, there's some water. There isn't any water. Ok? Então, quando a gente vai medir, a gente usa a medição. No caso, a medição aí é a bottle of water. Então, there's some water, quando você não determina, quantifica exatamente. Mas quando você determina, aí você usa o determinador, o quantificador, a bottle of water, uma garrafa de água. Tem alguma água? Tem água. Tem água. There's some water. No caso, na forma negativa, there isn't any water. Não tem água nenhuma. There isn't, se for no caso quantificado, there isn't a bottle of water in the fridge. E finalmente, do we have any water? Então, no caso aí, também quando a gente vai perguntar, a gente usa any. Tanto para interrogativas, anotem. Interrogativas e negativas. A gente usa any e para afirmativas a gente usa some. Na forma do plural, vai funcionar da mesma forma. There's some water. Ok? Porque no caso aí a gente não coloca, né? Na verdade, substantivos incontáveis a gente não coloca no plural, vai ficar sempre no singular. Então, there's some water and there are 2 bottles of water. No caso, there isn't any water, porque está na negativa, isn't é abreviação de is not. E aí, quando é pergunta, are there any water or any bottles of water? Tanto faz. Any water, any bottles of water, mesmo significado. Ok? Então, that's it, boys and girls. Vamos lá, vamos agora circular a opção correta. Tá certo? A gente tem 4 opções aqui. A primeira já está feita para a gente. There is any water. A gente vai de acordo com a imagem. Né? A gente vai olhar para a imagem. E aí a gente vai escolher a opção correta. Então, vamos lá. Escolher o circular aqui. Então, o primeiro já está feito. There is. Não é any, porque não tem mostrando aqui uma quantidade indeterminada, né? E mesmo assim não seria any, porque está na afirmativa. Então, there is a bottle of water. Então, number 2. We have, aqui afirmativa. Então, a gente já sabe que não é any. Vai ser some. We have some grapes. Não está determinado quantos tem aqui. A gente sabe que tem. Vamos lá. A gente tem aqui. How much cereal is in this box? Or are there cereal in this box? Na verdade, a forma correta seria how much. Porque a gente tá vendo, a gente perguntaria are there se fosse assim, gente. Se a gente quisesse saber se tem, tá? A gente não quer saber que se tem. A gente, pela imagem aqui, a gente tá vendo que tem.
A gente quer saber quanto. How much cereal is in the box? Como você não vai contar cereal por cereal, então é how much, não é how many, é incontável. A gente calcula cereal por um quantificador. Eu digo que eu tenho uma colher de cereal, eu tenho um prato de cereal, um bowl, né? O bowl é aquele prato arredondado. Eu tenho uma caixa de cereal, a box of cereal. Mas a gente nunca diz se eu tenho um cereal, 2 cereais, 3 cereais. Alguém pode dizer assim, ah não, professor, mas se a pessoa quiser contar, ela pode contar. Mas eu estou falando do ponto de vista prático, comunicacional. Ninguém para contar, para dizer assim, quantos cereais você quer, você vai tomar café da manhã, quantos você quer? Ah, eu quero 25. Aí vai botar 1, 2, 3, 4. Ninguém faz isso. Pega uma quantidade e coloca. Number 4, né? Number 4, aí a gente tem is there, tá? Is there any or some pizza in the box? Vai ser is there any? Por quê? Porque ó, a gente é uma pergunta, certo? Então, is there any pizza in the box? Tem alguma pizza na caixa? Yes. Yes, there is. Se a resposta fosse dada, seria yes, there is. Ok? Então, vamos agora para a página Measuring Things. Olha. E aí, ó, eles vão trabalhar exatamente medida das coisas. Measuring Things. Tá? A gente tem esse texto aqui. Read and listen. Ok? E aí, a matemática, ela está dentro de tudo, né? Vamos ver aqui qual o recurso que a gente tem aqui. Na verdade, não, nada relevante. Então, a gente vai usar o recurso aqui, duas habilidades receptivas. A gente vai usar o listening e a gente vai usar o reading. Vamos ler e ouvir ao mesmo tempo, tá certo? Sigam-me e vamos ouvir o textinho aqui. Unit 6, Lesson 3, Track 50. Math is useful and it's all around us. We use math to weigh things in kilograms and grams. There are 1,000 grams in 1 kilogram. There are 1,000 kilograms in 1 ton. That's heavy. A family car weighs between 1 and 2 tons. We use math to measure liquids. We measure liquids in liters and milliliters. There are 1,000 milliliters in a liter. 1 kilogram of water weighs 1 liter. A carton of milk is usually a liter. Math symbols are useful. There are hundreds of math symbols. There are symbols for the basic functions: add, subtract, divide, and multiply. We use these math symbols to compare things. The same as, not the same as, more than, less than. Ok, então a matemática está em tudo, né, pessoal? Então, nesse textinho eu falo um pouquinho disso, sobre como a gente usa a matemática para medir comidas, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar esse texto. Math is useful and it's all around us. Então, a matemática, ela é útil e ela está ao nosso redor, né? We use math to weigh things in kilograms and grams. A gente usa a matemática para pesar coisas em quilogramas e gramas. There are 1,000 grams in 1 kilogram. Então, existe, né, 1.000 gramas em 1 quilograma. There are 1,000 kilograms in 1 ton. Então, existe 1.000 quilogramas ou 1.000 quilos em 1 tonelada. 1 ton. That's heavy. É pesado? Isso é pesado. A family car weighs between 1 and 2 tons. Então, um carro de família, não um carro comum, um carro popular, um carro familiar, pesa entre 1 e 2 toneladas. Olha só como é pesado, hein, gente?
We use math to measure liquids. A gente usa a matemática para medir líquidos também, principalmente. No caso, como eu já falei para vocês, toda vez uma dica vocês podem estar anotando isso também, toda vez que for um líquido, ele vai ser um substantivo incontável, aqui trazendo um pouquinho para a parte de linguística. Ele vai ser incontável. Por quê, gente? Por quê? Se você parar para pensar, por quê? Porque um líquido não tem como medir. Me dê um desse líquido, me dê dois desse líquido. Você tem que medir em litros, em mililitros, em ml, em copo, em garrafa, em jarra. Você tem que medir de alguma forma, né? Então, tá. We measure liquids in liters and milliliters. Então, a gente mede os líquidos em litros e mililitros. There are 1,000 milliliters in a liter. Então, existe, né? A gente fala tem, mas o correto é existe. 1.000 mililitros em 1 litro. 1 kilogram of water weighs 1 liter. Então, 1 quilograma de água pesa 1 litro. Epa, acho que não, viu? Ah, de água, tá, porque água, ok. É porque tem outros líquidos que varia. Tem alguns líquidos que vai variar, que vai pesar, digamos, mais, o quilo vai ser maior do que o litro. Mas tudo bem. Isso é quando para o ensino médio. Se vocês forem para o ensino médio aprender sobre física, química. Quando a densidade é maior. A carton of milk is usually a liter. A carton é aquele pacote de papelão, já é um papelão duro, que, por exemplo, leite, a gente compra leite, às vezes compra suco também, a gente chama aquilo ali, a gente não chama aquilo de bottle, a gente não chama de garrafa, a gente chama aquilo de carton. A carton of milk is usually a liter. Então, um pacote de leite custa geralmente 1 litro. Math symbols are useful. Então, símbolos de matemática são importantes, são bastante utilizados. There are hundreds of math symbols. Então, existem centenas de símbolos matemáticos. There are symbols for the basic functions. Existem símbolos para as funções básicas. Add, que é somar, né? Isso daí vocês já conhecem. Subtract, aquele símbolozinho da subtração. Divide, dividir, and multiply, o xizinho. We use these math symbols to compare things. A gente usa esses símbolos da matemática para comparar coisas. Então, o símbolozinho de igual, the same as, igual a. O símbolozinho diferente, not the same as, diferente de. Aí esse daqui, more than, mais que. E o outro símbolozinho inverso, less than, menos que. Ok? Vamos agora para a atividade 4. Read. Read. Olha, não, imperativo foi do 6º ano, já estou me confundindo. Read, circle, aí os símbolozinhos, write using weights, more than, less than, the same as. Então, a gente vai ter que escolher, primeiro a gente vai ter que escolher, né, qual o símbolozinho, e depois a gente vai escrever. Vamos lá. Vamos lá, primeiro a gente escolhe. Então, o primeiro já está feito para a gente, né? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Isso. O primeiro já está feito para a gente. Então, vamos lá. O primeiro já está feito para a gente tem cookies. E cookies pesam menos do que refrigerante. Então, ó, a gente escolheu o símbolozinho que é less than, né? E escreveu the cookies weigh less than the soda. Tá? Não precisava nem desse the. Precisava cookies weigh less than soda, seria suficiente. Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui. A gente vai... porque a gente tem que olhar... Pizza, 500 gramas, né? 500 grams. Então, uma pizza pesa 500 gramas. And a big bottle of water, 2 liters. Então, a gente vai fazer a conta. Tá, então, 4 pizzas vai ser igual a uma garrafa de água. Entendi.
Então, aqui, ó, é meio complexo, meio complicadozinho, mas dá para entender. Né? Então, aqui ficaria the water waits wait the same as 4 pizzas. As these 4 pizzas. Ok? Então, a água, né? A garrafa the water bottle deveria ser, em vez de the water bottle weighs the same as these 4 pizzas. Eita, escrevi errado aqui. Agora já era, mas pizzas é com S no final. Tá? Vamos olhar agora a pizza. A pizza pesa 500 gramas. E um cookie só pesa 12 gramas. Então, ops. No caso aqui, calma. A gente primeiro vai dizer que a pizza ela pesa mais. Vai usar esse símbolo aqui. E depois a gente vai aqui escrever. The pizza, né, pesa mais. The pizza weighs more than the cookie. Então, a pizza pesa mais do que o cookie. Ok, boys and girls. Então, é um pouquinho meio complicadozinho, né? Mas eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade depois de verem essa explicação. Então, aqui a gente vai encerrando aqui a nossa parte de conteúdo e eu vou falar um pouquinho aqui sobre a parte da nossa feira americana que está vindo aí, está vindo com força total, né? Vários grupos já foram formados. Novamente, vou dizer, quem não conseguir formar grupo, eu vou simplesmente criar, vou colocar em algum grupo, tá? Depois não vai poder dizer assim, eu não quero ficar nesse grupo. Não tem essa, porque foi dado tempo suficiente para vocês criarem seus grupos. Eu sei que tem muita gente aí que é tímida, mas assim, gente, mas é uma forma de perder um pouquinho a timidez também, né? Quando você se junta com um grupo de pessoas que você não tem muita amizade, você é forçado a sair um pouquinho daquela sua zona de conforto. E quando você faz isso, você, de certa forma, se está aprendendo, porque a escola, ela não é só para ensinar disciplina, não, ela é para ensinar coisas da vida. E a verdade é que, às vezes, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não sabe trabalhar em equipe, vai ser difícil para você ter sucesso, tá certo? Então, encare isso assim como uma coisa assim, não, é um treinamento que eu estou fazendo. Eu sou tímido, então estou trabalhando com pessoas que eu não conheço, então um dia eu vou trabalhar numa empresa e vou estar lidando com pessoas que eu não conheço, ou até na faculdade mesmo. Quando vocês entrarem na faculdade, vocês já de cara vão ter que fazer trabalho, vão ter que fazer apresentações com pessoas que você não tem essa intimidade toda. Então, vamos já pensando nisso daí, tá certo? Que é algo que é importante. Então, vamos lá. Como eu já expliquei a vocês, já fiz experiência, a gente vai formar salas de aula, salas dentro da nossa reunião, e aí vocês ficam com um grupinho de vocês e ficam fazendo as apresentações para as pessoas que vão chegando, tá certo? Nas salas de aula, tá bom? Durante as nossas aulas ao vivo, eu gostaria que vocês já começassem a produzir o material, já começassem a trazer para me apresentar esse material, já começassem a pesquisar essas histórias na internet, já começassem a fazer as divisões entre os grupos para vocês já irem praticando. Lembrem-se sempre de colocar emoção na contação da história. Lembre-se que o tema é Once Upon a Time, era uma vez, uma contação de história. Então, a contação de história é uma arte, na verdade. Qual a diferença? A história é a mesma, mas o que é que faz eu contar diferente de outra pessoa? É a minha interpretação, a interpretação que eu dou. E a gente coloca interpretação na hora que a gente conta uma história, né? Na hora que a gente coloca emoção nessa história, tá certo? Então, é importante que vocês tenham isso em mente na hora de vocês
contarem uma história, tá bom? Então, Once Upon a Time, e aí a gente também vai, se tiverem alguma dúvida, tragam para mim. As nossas aulas ao vivo também são exatamente para isso, para a gente ter essa interação entre professor e alunos, tá bom? Como homework vai ficar, dá uma revisada, dê uma revisada novamente na página 68 e 69, as páginas que a gente viu hoje, e como homework, vai ficar a atividade do workbook, página 134, tá certo, gente? Não deixem para fazer depois, façam hoje mesmo, é uma quarta-feira, é meio de semana, façam, não deixem para depois não, porque vocês acabam esquecendo esse conteúdo, que é um conteúdo muito importante, vocês vão ver isso durante um longo tempo. E para finalizar, a minha mensagem positiva da semana, né? Essa daí, ó. If you realized how powerful your thoughts are, you'd never think a negative thought again. Que significa o seguinte: se você tivesse consciência do poder que os seus pensamentos têm, você nunca teria um pensamento negativo novamente. Pessoal, eu sei que muita gente acha que isso é besteira. Ah, o que é um pensamento? Qual o poder que um pensamento? Mas o pensamento, ele tem muito, mas muito poder. Só para você ter uma ideia, os nossos sentimentos vêm dos nossos pensamentos. Então, para você parar para pensar, uma pessoa que hoje está depressiva, uma pessoa que hoje tem crise de ansiedade, tudo isso começou com um pensamento. Tudo isso começou com um pensamento, que essa pessoa teve um pensamento negativo. E esse pensamento negativo, ele foi permanecendo, ele foi indo e voltando várias vezes, e foi se tornando comum, e foi trazendo outros pensamentos negativos, e a pessoa se tornou depressiva ou ansiosa, com crise de ansiedade. Então, vocês que são novinhos, vocês que estão aprendendo as coisas da vida, evitem estar pensando coisas negativas, evitem ao máximo, evitem estar agindo de maneira negativa. Sempre pensem de maneira positiva, sempre façam coisas positivas, porque o positivo traz o positivo, o bem traz o bem, tá certo? E fica muito mais difícil depois, quando a gente criou certos hábitos, fica muito mais difícil quando nós somos adultos da gente tirar esses hábitos. Então, criemos hábitos positivos agora, enquanto vocês são novos, tá certo? E, de certa forma, também passa essa informação para pessoas também, pessoas que são próximas a vocês, pessoas que vocês querem bem. Passa essas informações porque as pessoas ainda há tempo de mudar. Existem vários recursos aí, né? Vários recursos como meditação, yoga e por aí vai. Mas começa aí, ó. Começa com vocês pequenininhos, tá bom? Então, that's it for today, tá certo? Gostaria muito de ver vocês na nossa próxima aula, tá bom? Anotem, se tiverem dúvidas sobre a Feira Americana, não hesitem em perguntar nas nossas aulas ao vivo. Elas são para isso mesmo, para tirar dúvidas, quaisquer que sejam as dúvidas. Ok, boys and girls, então com isso, Teacher Leo vai ficando por aqui e eu desejo a todos uma ótima resto de semana. Hoje é quarta-feira, né? Eu desejo a todos um ótimo resto de semana e, na verdade, essa é a última semana do mês de agosto. A gente só se vê novamente em setembro. E ainda na espera aí, né, de que as coisas, que soluções apareçam aí, né, para nossas vidas. Mas, enquanto isso, a gente não vai parar na nossa vida, não. Inclusive, a nossa Feira Americana, independente de começo de aula ou não, ela vai ser feita assim, ela vai ser feita online para evitar exatamente aglomerações. All right, boys and girls, with that, Teacher Leo is gone. Thank you so much, and I see you next time.